Fala galera, a gente vai trabalhar agora com fotossíntese, um tema importante para Enem, para a prova de vestibular, para tudo. O que a gente vai fazer? Para começar, eu preciso entender o conceito, né? A fotossíntese, ela consiste na conversão de energia luminosa em energia química. Esse processo de transformação de energia é muito importante. Eu capto os fótons de luz, converto em energia química que fica armazenada na molécula orgânica que vai ser produzida, representada aqui pela glicose. Então a gente vai ter aqui a fotossíntese, né, sendo representada, o dióxido de carbono, a água, dando glicose, oxigênio e água. Essa aqui é a equação geral. A gente pode simplificar essas 12 águas, né, com essas 6 águas aqui do produto e a gente trabalha com uma equação simplificada. Esse processo de fotossíntese ocorre em organismos produtores e é por meio dele que a gente vai introduzir energia nas cadeias alimentares, né? Os produtores convertem a energia luminosa em energia química e a partir da matéria orgânica produzida por eles a gente vai estar inserindo a energia nas cadeias alimentares. É muito importante a gente dominar o que está acontecendo na equação para a gente ter noção de como as provas vão cobrar isso da gente. Eu marquei aqui para vocês o oxigênio, para vocês perceberem esse oxigênio da água, é o oxigênio que é liberado para a atmosfera. Existia uma dúvida se o oxigênio gasoso que a gente libera na fotossíntese, ele vem do CO2 ou se ele vinha da água. E aí, através de um experimento, né, o experimento com água pesada, nós comprovamos que esse oxigênio que vai para a atmosfera é o oxigênio que vem da água, né? Fizemos um experimento e percebemos o seguinte: quando na fotossíntese a gente utiliza a água e essa água tem o oxigênio 18, o oxigênio que a gente libera para a atmosfera também é com oxigênio 18. Se porventura nós fizéssemos esse experimento com a água com o oxigênio 16, que é o oxigênio que a gente utiliza normalmente, nós perceberíamos que o oxigênio que iria para a atmosfera era o O16. Portanto, nesse contexto aqui, a gente coloca o O16 no dióxido de carbono e percebe que esse O16 é o oxigênio que está na matéria orgânica, né? Então, o CO2 vai ser convertido em matéria orgânica no processo de fotossíntese. E a água, ela vai ser a fonte de oxigênio, o oxigênio que é um resíduo que a gente vai ver aí no decorrer do processo. O que é importante a gente entender também? Qual o papel do CO2 e qual o papel da água nesse processo de fotossíntese? Eu queria que vocês entendessem o seguinte: se a gente parar para analisar aqui, ó, o NOx do oxigênio aqui na água, ele está sendo -2. Esse é o NOx do oxigênio aqui na água. O NOx do oxigênio aqui, que saiu da água e veio para cá, é um NOx 0. Então, o que vai acontecer? A gente percebe que de -2 para 0, o que aconteceu foi oxidação. A gente vai perder elétrons. Então, tem que ficar claro para vocês qual é o papel da água. A água no processo de fotossíntese, ela atua como doadora de elétrons. Doadora de elétrons. Esse é o papel da água, beleza, gente? A água, na fotossíntese, é doadora de elétrons. Se a água vai ser quebrada e vai doar elétrons, né, se ela vai sofrer oxidação, isso significa que o dióxido de carbono vai sofrer redução. Então, é muito comum nas provas a gente dizer assim, ó, o que vai acontecer com o CO2? O CO2 ele será reduzido. Então, o que vai acontecer aqui, ó, é uma redução do dióxido de carbono para a geração de matéria orgânica. Esse ponto é um ponto importante de ser destacado. Bom, para eu reduzir o dióxido de carbono na glicose, eu vou precisar quebrar a água e um dos resíduos que eu vou liberar é o oxigênio. Mas para isso eu preciso de energia luminosa e não é qualquer energia luminosa. Foi feito um experimento e pegamos aqui uma alga, né? Pegamos aqui uma alga e iluminamos essa alga com comprimentos de onda diferentes, referentes, por exemplo, aqui ao azul, verde, o amarelo e o vermelho. E deixamos essa alga fazendo fotossíntese com esses comprimentos de onda diferentes. E submetemos a esse ambiente bactérias aeróbicas, que são bactérias que gostam de oxigênio. E essas bactérias aeróbicas, nós percebemos que elas acumulavam-se muito mais onde eu tinha a iluminação com os comprimentos azul e vermelho, muito mais do que o que elas se acumulavam, né? Onde a gente tinha o verde e o amarelo. Então, esse experimento, iluminando algas com comprimentos de onda diferentes,
nos permitiu identificar que, para a realização de fotossíntese, os principais comprimentos de onda que a gente vai utilizar são os comprimentos azul e vermelho. Então, comprimentos de onda mais utilizados, mais absorvidos no processo de fotossíntese, azul e o vermelho. Para finalizar essa primeira parte de fotossíntese, eu queria que vocês entendessem o seguinte: a água é doadora de elétrons, mas nem todo organismo vai utilizar a água como fonte de elétrons e hidrogênios aqui para a produção de matéria orgânica. Alguns organismos, algumas bactérias, utilizam o ácido sulfídrico. E aí, quando elas utilizam o ácido sulfídrico no lugar da água, elas vão liberar o enxofre e não o oxigênio. Então, nós vamos destacar que nem toda fotossíntese vai estar liberando o oxigênio. Só vou liberar O2 se eu estiver trabalhando com fotossíntese que usa a água como doadora de elétrons, que é o que algumas provas e autores chamam de fotossíntese aeróbica. Bom, para fazer o desfecho aqui, percebam que eu preciso trazer hidrogênios e elétrons para cá. Quem vai trazer hidrogênios e elétrons para cá, eu vou precisar de um transportador de hidrogênios e elétrons, e esse transportador na fotossíntese será o NADP, vou simplificar aqui como NADPH2, beleza? O NADPH+, que eu vou estar representando como NADPH2, que vai estar trazendo os hidrogênios e os elétrons para a gente reduzir o CO2 à glicose. Essa produção de matéria orgânica, conversão de energia luminosa em energia química, pode acontecer de forma através da fotossíntese aeróbica ou através da fotossíntese anoxígena ou fotorredução. Qual é a diferença? Nós combinamos que, se nós utilizarmos a água como doadora de elétrons, a gente vai liberar oxigênio para a atmosfera, mas algumas bactérias utilizam o ácido sulfídrico e por isso elas vão liberar o enxofre. Fotossíntese anoxígena é também chamada de fotorredução ou fotossíntese bacteriana e ela é exclusiva de procariontes como as bactérias, ok? Já a fotossíntese aeróbica, que é aquela que libera o oxigênio, ela vai depender de clorofila que eu encontro em cianobactérias, mas eu queria destacar para vocês que as cianobactérias são organismos procariontes. Elas apresentam clorofilas em tilacoides, mas elas não têm cloroplastos, ok? Elas têm uns compartimentos especiais clorofilados. São organismos procariontes que fazem a mesma fotossíntese que as plantas e algas. As algas e as plantas, que são organismos eucariontes, e por serem eucariontes vão apresentar o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela típica de células eucariontes que armazena, dentre outras coisas, a clorofila e tem por função a realização da fotossíntese. Para dominar direitinho a fotossíntese, a gente vai precisar entender quais são as suas etapas, E para entender quais são as etapas, a gente tem que saber onde elas ocorrem, para não cometer erro em questão de vestibular e de Enem. Então, o que a gente encontra? Nós vamos encontrar aqui, essa região aqui, tá? Os cloroplastos e as mitocôndrias, eles surgiram através de um processo de endossimbiose. Então, um dia eles foram organismos fora da célula eucariótica. No caso do cloroplasto, provavelmente eram bactérias fotossintetizantes que viviam fora das células eucariontes, foram englobadas e preservaram seu material genético, seus ribossomos e seus pigmentos. Então, os cloroplastos eles apresentam membrana dupla, ribossomos próprios e material genético próprio, é importante salientar. Nós temos essa região aqui, que é uma região chamada de estroma. É no estroma que vai ocorrer uma fase que nós chamamos de fase escura da fotossíntese. E nós temos aqui essas bolsinhas contendo clorofilas chamadas tilacoides. Gente, esses tilacoides se reúnem formando grano e grana. Então, quando falar assim, tilacoide, grano, grana, são locais onde eu vou encontrar a clorofila. São locais onde vai acontecer a fase clara. Quando falar estroma, o estroma não tem clorofila, é o local onde vai ocorrer a fase escura da fotossíntese. Já entendemos que vamos produzir matéria orgânica na fotossíntese, agora a gente precisa organizar como esse processo ocorre. A fotossíntese ela é dividida em fase clara e fase escura. O que a gente precisa entender? Os sinônimos, É comum dizermos assim, a fotossíntese tem a fase clara, também chamada de fase fotoquímica, ok? E a fotossíntese tem uma fase escura, também chamada fase química ou enzimática. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A fase clara ou fotoquímica, ela depende obrigatoriamente da luz, beleza?
Ela depende obrigatoriamente da luz, porque eu vou precisar ter fotólise, que depende de luz, e fotofosforilação, que também depende de luz. Então, a fase clara, ela ocorre nos tilacoides do cloroplasto. Ela vai ocorrer onde eu consiga ter a captação de energia luminosa naqueles comprimentos que nós já destacamos, que são os comprimentos azul e vermelho. São os principais comprimentos absorvidos na fotossíntese. Então, a fase clara, ela vai ocorrer lá. No tilacoide, né, nós vamos encontrar na membrana do tilacoide, quando a gente para analisar a estrutura dele, a gente encontra as moléculas de clorofila gerando complexos antena, né? E elas vão captando essa energia luminosa e direcionando para o centro de reação. Então a gente vai tendo complexo antena, centro de reação, estruturas do tilacoide, onde nós vamos ter a ocorrência de fase clara ou fotoquímica. A fase clara só ocorre se nós tivermos a participação direta da luz. Aí na fase clara a gente vai ter fotólise da água e fotofosforilação cíclica e acíclica, que a gente comenta já. Só acontece fase escura se tiver ocorrido fase clara. Então vejam, não é uma de dia e a outra de noite. As duas só acontecem juntas. A diferença em clara e escura é porque aqui eu dependo diretamente da energia luminosa e na fase escura eu dependo dos produtos, do que é gerado na fase clara, para que eu consiga realizar o ciclo de Calvin-Benson, também conhecido como ciclo das pentoses, que vai ocorrer no estroma. Então o que eu quero que vocês entendam? Durante a fotólise da água, a gente vai ter a quebra da água, porque a água é doadora de elétrons, né? E aí quando a gente quebra essa água, a gente vai ter elétrons. Esses elétrons vão para a molécula de clorofila, porque a clorofila, quando capta a energia luminosa, ela se excita. Quando ela se excita, ela emite elétrons, né, para níveis mais energéticos e, em algumas situações, esses elétrons voltam quando a fosforilação é cíclica e quando a fotofosforilação é acíclica, esses elétrons não voltam. A gente vai estar vendo isso. Aí esses elétrons eles não voltam e quem é que vai repor os elétrons da clorofila? A água. O papel da água é ser oxidada, é ser doadora de elétrons para que esses elétrons possam repor os elétrons da clorofila. A gente vai liberar o oxigênio, esse oxigênio é resíduo. O oxigênio liberado na fase clara, ele não vai ser utilizado na fase escura, ele é resíduo, é liberado para a atmosfera. E nós vamos ter a liberação de hidrogênios. Aí esses hidrogênios aqui, eles serão capturados pelo NAD. E aí a gente vai ter a formação de NADP, né, pelo NADP, H+, que está agora transportando hidrogênios e elétrons. Pega pelo nome, ó, fosforilar. Fosforilar é adicionar o fosfato. Essa fosforilação cíclica e acíclica, ela é dependente da luz e ela tem o objetivo de produzir ATP. A gente vai discutir daqui a pouco por que ela é cíclica ou por que ela é acíclica, mas o que interessa é que na fosforilação o meu objetivo é a produção de ATP. É pegar o ADP, que está descarregado, acrescentar o fosfato, mas a força motriz para essa síntese de ATP está sendo a energia luminosa, tá? Está sendo os fótons de luz, estão sendo os fótons de luz. Feita a fase clara, nós vamos para a fase escura. E nessa fase escura, o que é que vai acontecer? Nós teremos o ciclo de Calvin-Benson. Nesse ciclo de Calvin-Benson, o que é que acontece? Lá no estroma, nós vamos pegar o dióxido de carbono e esse dióxido de carbono será convertido em matéria orgânica, em C6H12O6, no caso aqui a glicose. O dióxido de carbono, ele vai para sua fixação, nós vamos contar com a participação do rubisco, que eu vou citar daqui a pouco nos pormenores da fase escura. E a conexão entre fase clara e escura é justamente essa. O ATP produzido na fase clara será utilizado na fase escura, na conversão de energia, né, que veio lá da luz, virou energia química no ATP, para agora eu transformar em energia química da glicose. Aí a conexão entre fase clara e escura é que o ATP e o NADP HH+, produzidos na fase clara, serão agora utilizados na fase escura, na síntese de matéria orgânica. Bom, galera, fosforilar é adicionar o fosfato para recarregar o ADP. Então, o nosso objetivo, né, na hora que a gente faz fosforilação, é pegar o ADP que está descarregado, adicionar o fosfato inorgânico nele para que a gente possa produzir o ATP. Então, na fase clara, o processo de fosforilação ele tem por objetivo produzir esse ATP.
Só que esse ATP é produzido num fenômeno chamado fotofosforilação. Essa fotofosforilação, ela tem como força motriz a energia luminosa. Só que a gente pode estar trabalhando com um processo cíclico e acíclico. O que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui os fótons de luz, né? A luz vai excitar a clorofila e a clorofila, quando se excita, ela vai emitir elétrons. Ela vai se excitar e vai emitir elétrons. Esses elétrons são recolhidos por um composto chamado ferridoxina, que é um aceptor inicial de elétrons. E quando ele recebe os elétrons, ele está sofrendo redução. Quando ele libera esses elétrons, ele está sofrendo oxidação. E aí esses elétrons saem da ferridoxina e vão passar pela cadeia de citocromos, beleza? A gente vai encontrar aqui, ó, XYZ representando proteínas transportadoras de elétrons, né? Então aqui nós vamos ter vários processos de oxirredução. Então eu recebo o elétron, eu sofro redução, eu perco o elétron, eu sofro oxidação, até que esse elétron volta para a clorofila. Nesse processo a gente vai ter um fenômeno chamado fotofosforilação cíclica. Por que a fotofosforilação foi cíclica? Então, primeiro, foi fosforilação porque eu estou adicionando o fosfato ao ADP para produzir o ATP. Ela é foto porque utiliza a energia luminosa, ela é cíclica porque o elétron sai da clorofila e volta para essa clorofila. Nós vamos ver no esquema simplificado o processo de fotofosforilação cíclica e acíclica e depois a gente vai aprofundar no detalhe do que realmente acontece para a gente ter essa produção de ATP. Então aqui, ó, foto porque eu depender da luz, fosforilação porque eu vou adicionar o fosfato, cíclica porque o elétron sai e volta para clorofilar. Esse é o fotossistema 1.